Olá, mulheres lindas e abençoadas. Hoje nosso tempo de palavra e oração será para não deixarmos o orgulho entrar no nosso coração. Nós sabemos como o orgulho ele é muito perigoso. Inclusive a Bíblia fala que o orgulho ele nos leva à ruína. E hoje eu quero contar uma história para vocês de um rei no qual Deus abençoava muito este rei, mas chegou um momento que ele deixou a fama, o poder tomar conta do seu coração e ele acabou se tornando um rei muito poderoso, mas ao mesmo tempo muito orgulhoso. Eu quero ler com vocês em 2 Crônicas, versículo 26 e 16, que diz assim: Quando Uzias se tornou poderoso, também se encheu de orgulho, o que o levou à ruína. Ele pecou contra o Senhor seu Deus ao entrar no santuário do templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Sabe, este rei aqui, o rei Uzias, ele era um rei de Judá. E a Bíblia conta que ele era um rei que fazia o que era certo aos olhos do Senhor. Ele era um rei que buscava o Senhor. E de tanto ele buscar ao Senhor e ser temente a Deus, a Bíblia fala que Deus lhe dava muito êxito. Ele era um rei de tanto sucesso que a sua fama ela se espalhou. Mas o que aconteceu com o rei Uzias é que ele começou a confundir essa fama e ele começou a deixar este poder entrar no seu coração. Gente, o orgulho, ele é muito sutil. Ao mesmo tempo, ele é muito perigoso, porque a gente não percebe que quando a gente está tendo crescimento, sucesso, às vezes você está crescendo profissionalmente, crescendo ministerialmente, crescendo financeiramente, às vezes você está tendo êxito e aí em alguma área da sua vida e você sabe, né, que algumas pessoas elas começam a se achar melhores do que os outros, ou elas começam a achar que todo este êxito vem das suas próprias mãos. Elas começam então a se afastar do Senhor, às vezes elas começam a se sentir melhores ou superiores do que aos outros. E aí o maior perigo disso tudo, escute isso, o maior perigo disso tudo é quando você para de ouvir as pessoas. O maior perigo do orgulho é quando você para de ouvir conselhos, quando pessoas que você deveria ouvir, você para de ouvir, porque daí você começa a se sentir melhor, como você começa a se sentir superior a essas pessoas que antes você até parava para ouvir, você até tomava um conselho, você aceitava correção, mas agora porque você cresceu, teve êxito, sucesso, começa a se achar melhor do que todo mundo e não para mais para ouvir as pessoas. Então escute o que eu estou falando hoje aqui para vocês, isso é uma proteção para o seu coração. Pare para ouvir as pessoas, sempre tenha um coração simples e humilde, sempre tenha um coração para ouvir correção, para que o seu coração ele não seja dominado pelo orgulho. Sabe o que aconteceu aqui com o rei Uzias? O rei Uzias, ele é um rei aqui muito poderoso e acontece que ele entra aqui para o santuário, ele pecou contra o Senhor porque ele entrou no santuário para fazer aqui queimar incenso. Ele foi fazer o que ele não foi chamado para fazer. Este lugar aqui do santuário era um lugar apenas do sacerdote. Mas Uzias entra num lugar achando que poderia entrar em qualquer lugar, porque afinal de contas ele era rei, mas ele entra num lugar que era só do sacerdote. De repente o sacerdote entra, o sacerdote Azarias, ele entra e fala assim: rei, o Senhor não pode fazer sacrifícios, o Senhor não pode fazer ofertas. Isso é um lugar só dos sacerdotes. E neste momento o rei Uzias, ele despreza o conselho do sacerdote. E aí o final deste rei é um final muito trágico, porque ele é um rei que acaba contraindo a lepra e acaba ficando fora do seu reinado. Então escute isso. O orgulho, ele nos deixa leprosos. O orgulho, ele vai fazer com que você vá ser afastado do seu lugar de governo. Do lugar que você estava ali para reinar, governar, ser abençoado. O orgulho vai afastar você. Então cuidado, porque o orgulho ele fecha o nosso coração para ouvir outras pessoas. Então, gente, o orgulho ele é muito sutil. O orgulho entra no nosso coração de maneira às vezes muito sutil. Cuidado, para que você não fique aí deslumbrada com as suas conquistas, não fique deslumbrada com o seu crescimento, né? Seja profissional, familiar, às vezes você, né? Eu vejo muitas pessoas até na igreja, ministerialmente falando, né? Pessoas que vão crescendo, que vão tomando um pouco mais de visibilidade, de importância, e aí elas vão se achando melhores, superiores aos outros, e aí elas acham que sabem tudo. Isso é o maior perigo.
Você que achar que sabe tudo é muito perigoso. Foi o que aconteceu com o rei aqui. Gente, ele era um rei que era temente a Deus, ele era um rei que ouvia Deus. O que aconteceu com esse rei? Sabe, ele começou a se achar demais. E aí ele não ouviu. Então, quando o sacerdote, e a Bíblia fala que o sacerdote ele ainda chama outros sacerdotes para corrigi-lo, mas ele não dá ouvido para ninguém. E aí a lepra vem, né? A mão do Senhor pesa sobre a vida deste homem e ele é lançado para fora do seu reinado. Então, que hoje realmente a gente venha buscar sempre ter este coração simples, humilde, este coração rendido ao Senhor, porque isso sempre vai trazer graça e favor de Deus sobre as nossas vidas. Escreva aí nos comentários, porque agora nós vamos orar especificamente sobre isso, né? Fala assim, Senhor, que eu tome cuidado com o orgulho, Senhor, que eu tome cuidado com o orgulho, me livra do orgulho, Pai, qualquer resquício, né, de orgulho no meu coração, porque pode ser que tenha orgulho no nosso coração e a gente não perceba, né? E a gente não venha notar, porque, na verdade, o orgulho ele é percebido justamente nesses momentos, né? Nos momentos de correção, nos momentos que você para, que você deve ouvir as pessoas e você não para ouvir, você não para mais para ouvir a Deus. Então, preste atenção, né? Se você já não está deixando aí o orgulho dominar o seu coração e você está aos poucos, né, se afastando de Deus. E aí, cuidado, né? Porque se a lepra já não entrou aí na sua vida e te afasta, né, totalmente daquilo que é do Senhor. Então, que hoje realmente a gente possa voltar o nosso coração humilhado, humilde, diante da presença do Senhor. Vamos orar todas juntas, então? Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor, e por essa história que hoje nos ensina, Espírito Santo, a termos o coração sempre humilde, simples. Não importa, Senhor, o nosso crescimento, não importa o quanto a gente conquiste, que nenhuma conquista, Senhor, venha nos enganar, que nenhuma conquista, Senhor, venha se tornar um deslumbre na nossa vida. Ah, Pai, que a gente possa sempre ter este coração rendido ao Senhor, temente ao Senhor. Nos afasta, Pai, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Hoje nós entramos aqui na Tua presença e te pedimos, Pai, tenha misericórdia do nosso coração, porque o nosso coração ele é enganoso, como diz a Tua palavra, e a gente muitas vezes está indo por um caminho errado e não percebe. Muitas vezes nós estamos nutrindo um sentimento errado, Senhor, e não percebemos. Senhor, afasta o orgulho do nosso coração. Afasta o orgulho do nosso coração no dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus, Pai, confessamos, Pai, os nossos orgulhos. Eu confesso, Deus, o orgulho do meu coração. Eu confesso, Pai, porque muitas vezes, Senhor, tem pecados em minha vida que nem eu percebo, mas até aqueles pecados, Deus, que nem eu percebo, mas que tem te ofendido ou tem ofendido aos meus irmãos. Que o Senhor venha, Deus, me mostrar para que eu possa me arrepender, para que eu possa transformar e de fato ter um coração limpo pelo Senhor. Muito obrigada, Deus, por essa palavra tão preciosa no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se essa história realmente ela impactou o seu coração, conte ela para alguém. Envie essa mensagem para uma pessoa que você ama. Manda a mensagem para ela dizendo: olha que história interessante, né? Como Deus fala conosco nestes exemplos tão reais, né? De vida real, como o Senhor fala conosco. Que o Senhor de fato possa ter falado e ministrado ao seu coração. E se você chegou aqui no nosso canal e é nova, você é muito bem-vinda a estar aqui conosco. Vai ali bem rapidinho, se inscreva, ative as notificações, porque todos os dias nós temos aqui um tempo de palavra e oração e eu tô aqui esperando você.